Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre política na cidade de Santos. E sobre este assunto eu converso então com a vereadora Aldrey Cleis. Tudo bem, Aldrey? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Roberta, muito obrigada por mais essa oportunidade. É sempre bom a gente estar com você aqui para levar à população mais informação, né? É isso que a gente precisa. Parabéns pelo programa. Obrigada. Vamos começar fazendo um balanço, então, Aldrey, do seu governo, desse tempo que você está enquanto vereadora. Difícil a tarefa? Difícil a tarefa, mas eu digo sempre às pessoas que não têm, todas as profissões têm as suas dificuldades, os seus desafios, e estar como vereadora é a mesma situação. Então, a gente precisa enfrentar, e a gente enfrenta muito bem com o trabalho, né? Apresentando aí o resultado à população. Então, eu acho que isso está fazendo bastante diferença na sociedade. E as pessoas começam a notar isso a partir do momento que uma demanda ela é apresentada, uma solicitação é feita ao nosso gabinete e a gente retorna à população com o resultado, né? Então, é meu primeiro mandato, assumi em 2017 e várias situações já apareceram e estão fazendo a diferença nas pontas, né? Então, eu fico muito feliz e tenho certeza que a população também está satisfeita com tudo que vem vendo, assistindo e sentindo, né? Mulher na política é uma coisa que a gente está tentando buscar que se aumente o número de representantes, né, no legislativo, no executivo, na política de uma forma em geral. Esse é um desafio. Você acha que a mulher ela precisa se masculinizar para ela ser ouvida diante de um cenário que por tanto tempo foi dominado pelos homens? Olha, a gente ouve muito essa situação, Roberta, e é uma pena ouvir que a mulher precisa se masculinizar para estar em um cargo eletivo. Lógico, há uma cultura mais machista e naturalmente porque homens ocupam mais esses cargos, mas vem mudando ao longo aí do tempo e isso a sociedade já vem notando também. Então, eu acho que essa cultura machista de que a mulher precisa estar como parecida com o homem para ocupar um cargo eletivo, ela está ficando mais esquecida, mas ainda existe isso, né? Eu participo de muitas rodas de conversa com muitas mulheres, ainda escuto isso. Ah, mas para que eu fosse aceita, precisei tornar a minha figura mais masculina. Eu não precisei, não preciso e estou sendo respeitada pelo que eu sou e como eu sou. Eu acho que quando você acredita em algo, você precisa seguir na sua caminhada. Não é fazer o que as pessoas pensam, o que você vai se tornar. Não, você tem que demonstrar justamente o contrário. É um caminho mais difícil para a mulher? Ainda é, por ter mais homens ocupando esses espaços. Mas não é nada impossível. A mulher que é professora tem as mesmas dificuldades que eu tenho. A mulher que é jornalista também carrega os mesmos desafios que eu tenho. E assim vai. É o que eu venho tentando demonstrar para mais mulheres esse caminho, que é uma professora que tem uma carga manhã, tarde e noite. Eu também tenho, você também tem, e a gente ainda tem que voltar para casa, Sim. Cuidar dos filhos, da família e assim por diante. Então, é um desafio, mas nada diferente do que as outras profissões que existem e que a gente tem sim força, coragem e que a gente pode encarar naturalmente também a mulher na política. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar um pouquinho sobre política na cidade de Santos. Eu volto já já. Você perdeu os dentes ou usa uma dentadura que está incomodando? Não consegue mastigar porque machuca, não sorri porque tem vergonha? A SP Implantes tem a solução. Com os implantes dentários é possível fixar uma prótese total de forma definitiva. Não precisa tirar para higienizar, o céu da boca fica livre e você vai ter o prazer de comer de tudo. Vai falar e sorrir com segurança. E se for em carga imediata, esse tratamento finaliza em 3 dias. É muito rápido.
Outra opção para você voltar a sorrir é essa prótese que faz o maior sucesso. Ela é leve, livre de metais e colocada sobre seus dentes, devolvendo estética e mastigação. E o melhor, sem o uso do motorzinho ou anestesia. Viu que maravilha? A SP Implantes realiza todos os tipos de tratamentos odontológicos e tem várias unidades. Aqui na Baixada você encontra a SP Implantes em Santos. Ligue para 4020-8384, repetindo, 4020-8384 e agende a sua avaliação. Conquiste o seu sorriso na SP Implantes. O ND está de volta. Nosso assunto de hoje é política na cidade de Santos e eu converso com a vereadora Audrey Cleis. Audrey, eu gostaria de começar esse bloco falando de um assunto que mobilizou a sociedade nos últimos dias, que foi a queda do elevador de um prédio onde morreram 4 pessoas, né? A gente teve esse trágico acidente quando o elevador despencou. Pelo lado do poder público, falta fiscalização desse tipo de serviço? Falta fiscalização, sim, Roberta. Logicamente, nós não sabemos ainda qual a causa, né, que gerou aí essa fatalidade. Ficamos muito tristes e bem preocupados, o que serve de alerta para toda a sociedade. Venho trabalhando este tema desde o ano passado, quando o Sindicato das Empresas que realizam manutenção, conservação e instalação de elevadores, bem como o Sindicato dos Funcionários que prestam serviço para essas empresas, esses 2 sindicatos me procuraram para falar da preocupação que eles estavam, àquela época, em setembro de 2019, sobre a falta de manutenção em grande parte dos edifícios, não só da cidade de Santos, mas como em todas as cidades. Isso por quê? Questão econômica, sim. O Brasil foi gravemente afetado por uma recessão, uma questão econômica que atingiu também os condomínios, né? E deixaram de fazer o principal, que era uma boa conservação nos elevadores. Então, questão de economizar, né? Exatamente. Não deixa para depois, dá para segurar um pouco mais. Aí troca a peça depois, a gente olha com mais calma daqui a pouco, quando os condôminos acertarem os seus condomínios, né? E foram deixando isso, gerou uma grande preocupação nas empresas. Por quê? A empresa ela faz o parecer técnico e aponta para os seus síndicos. Olha, vocês precisam fazer isso a curto, médio e longo prazo, né? E eles não estavam tendo as respostas de forma ágil. Então, quando eles pegaram a legislação de Santos para verificar, apontaram algumas falhas. Falhas estas porque a legislação ela não foi alterada e é uma legislação antiga e viram a necessidade da gente criar um projeto de lei complementar. Por quê, Roberta? A gente precisa ter a participação de toda a sociedade neste processo. Hoje, vocês fizeram uma audiência? Fizemos uma audiência pública no mês de setembro de 2019, né, com a participação de funcionários dessas empresas, de donos das empresas, representantes dessa área, de diversos segmentos e também com a prefeitura. E no final da audiência foi então, aí nós estamos vendo algumas fotos, ficou clara a decisão de todos em apresentar este projeto de lei complementar que institui na cidade de Santos o relatório de inspeção anual, o que muda na legislação atual. Esse relatório, então, ele deve ser feito de forma eletrônica, de forma mais rápida. Hoje é feito tudo num papel e o papel, a gente sabe da demora, da burocracia, até um fiscal olhar isso. Não há fiscal para ir em cada prédio da prefeitura para verificar se essa questão está certa ou não. Então, a gente quer com isso que, além de ser eletrônico, né, estar tudo em um sistema integrado para que as normas, os pareceres técnicos sejam enviados à prefeitura e, ao mesmo tempo, aos gestores, que eles possam tomar de imediato essas intervenções. E, mais importante, que esse documento fique visível a todos que compartilham daquele condomínio. Então, todos terão acesso a esse documento, terão acesso ao que realmente precisa ser feito nesses equipamentos e não só em elevadores, plataformas e também escada rolante.
né? E também é um perigo, né? É um perigo, né? Então, esses equipamentos precisam de uma manutenção séria, permanente e que, a partir do parecer técnico dessas empresas, que os síndicos tomem realmente a providência necessária de imediato. É isso que nós Agora, queremos. dias atrás, a gente também teve um caso de um elevador que despencou em São Paulo. E aí, tendo esse caso, a gente está vendo que isso é, às vezes, um pouco mais comum, né, do que a gente imaginaria, talvez porque não se divulga tanto sobre isso. Agora, o Sindicato das Empresas de Conservação, Manutenção e Instalação de Elevadores do Estado de São Paulo diz que a possibilidade de ocorrerem acidentes envolvendo elevadores em Santos é até 4 vezes maior do que em cidades com uma legislação mais completa sobre o assunto, como em São Paulo. Quanto desse dado é representativo? O que isso quer dizer para a gente? Eu acredito muito nessa informação, porque cada vez mais a cidade ela não tem mais espaço, terrenos para casas, né? E cada vez mais as empreiteiras, as construtoras ocupam esses espaços com os prédios. Então, nós temos cidades verticalizadas. E, sem falar dos novos edifícios, nós temos os antigos, né? Então, eu tomo como exemplo o condomínio onde a minha mãe mora, por exemplo, tem mais de 40 anos e o elevador está lá. São 10 andares, então é um elevador que vem tendo uma manutenção permanente. Se não tivesse, nós teríamos sérios problemas e o condomínio vai continuar lá. Então, a gente precisa ter essa atenção, sim, para manutenção e conservação. Não há como se economizar neste sentido, né? As pessoas precisam ficar atentas e por isso que o projeto de lei complementar, ele vai fazer a diferença no dia a dia de todos, porque nós teremos de forma visível e de acesso rápido e seguro se o síndico está comprometido e também atendendo ao parecer técnico das empresas que são contratadas para isso. Eu imagino que depois dessa fatalidade que aconteceu com essa família, eram 4 familiares, né, se eu não me engano, existe uma pressão popular, né, de forma que esse projeto de lei seja apreciado. A gente tem já uma perspectiva de quando isso deve acontecer agora? Sim, voltando às sessões, no início de fevereiro, o projeto foi apresentado em outubro do ano passado, passou pelo parecer técnico da diretoria jurídica, pela Comissão de Justiça e Redação e retornando agora às sessões, eu vou apresentar novamente pelo artigo 24, que é um regime de urgência, logicamente diante de tudo que nós passamos e para que a gente tenha uma celeridade maior e que o projeto seja sancionado, bem como visto logo por todos os vereadores e sancionado pelo prefeito diante de toda a preocupação que a nossa sociedade está. E o projeto, nós queremos que ele não fique só em Santos, assim como já deu certo em São Paulo, é um belo exemplo na cidade de São Paulo, Ria, né, que ele também seja estendido para os outros 8 municípios da Baixada Santista. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho sobre educação na cidade de Santos. Nós voltamos já já. O Líder está de volta. O nosso assunto de hoje é política na cidade de Santos e eu converso com a vereadora Audrey Cleis. Audrey, queria falar um pouquinho agora sobre a questão da educação. Os vereadores de toda a Baixada Santista vão discutir no dia 24 de janeiro o fim do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o chamado Fundeb. O que isso repercute para os profissionais da região? O que isso quer dizer? Você sabe, Roberta, mexendo neste assunto e estou desde o ano passado tentando mobilizar a região para esse tema, porque não adiantaria eu, como presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Santos, realizar uma audiência pública pontualmente na cidade, porque é um assunto que atinge o país. Então, pensei em levar o assunto para a União dos Vereadores da Baixada Santista, para que, enquanto região, a gente possa falar do prazo que foi estabelecido já há alguns anos para o fim do Fundeb, né, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação Básica. Esse fundo, ele é enviado, esse recurso, ele é enviado aos municípios para custear pelo menos 60% da folha de pagamento dos professores.
E muitos professores, educadores, não sabem da real importância do Fundeb. Então, o que vai acontecer? Vai realmente terminar? Vai tomar outro corpo? Terá outro formato? As cidades ainda não estão com esta resposta. Então, essa mobilização regional é para que a gente busque realmente, junto ao governo federal, respostas para os municípios. Porque esse dinheiro não pode deixar de chegar às cidades. Prazo para o fim do Fundeb é dezembro de 2020. E nós vamos passar por um ano muito crítico, que é um ano de eleição, onde os prefeitos, né, os candidatos, os vereadores terão atenção para essa questão das eleições. Então, nós temos que ter essa resposta o quanto antes para que o próximo governante, né, das cidades, os próximos governantes das cidades não sejam surpreendidos com isso. Porque senão, acabando o Fundeb, esse recurso que chega aos municípios para o pagamento não só do salário, mas bem como para a manutenção dos equipamentos escolares, as cidades vão ter que colocar nos seus orçamentos esta verba. Então, isso precisa ser planejado de um ano para o outro. Nós estamos fazendo, então, este grande chamamento, não só para os vereadores da Baixada. Então, este encontro será muito importante para que a gente chame também a atenção dos secretários municipais de educação da nossa região. A nossa intenção não é parar no dia 24. Dia 24 vamos fazer esta reunião, falar e levantar números das cidades. Quanto você disponibiliza para o pagamento dos professores? O quanto você disponibiliza para manutenção dos prédios escolares? Em que mais você gasta com este recurso? Tem cidade que gasta 100% do recurso do Fundeb que chega ao município e ainda precisa utilizar do recurso municipal para o pagamento do salário dos professores. E com esses dados em mãos, o que vocês vão fazer? Nós vamos, então, no início de fevereiro, já estamos programando e planejando uma grande audiência pública regional, que será na cidade de Santos, e nós teremos o apoio da deputada federal Rosana Vale. Já estivemos com ela e solicitamos um técnico do Ministério da Educação que esteja presente aqui na nossa região, com as respostas. Nós queremos saber o que vai acontecer, quais os estudos do Ministério da Educação para o Fundeb. Vai terminar? Não vai terminar? O que vai acontecer e como esses técnicos já estão se preparando para 2020, que já estamos no ano, e o prazo para que este contrato, este grande contrato do governo federal com os municípios se encerre. Então, precisamos de resposta do Ministério da Educação. Então, já que a gente está falando em 2020, o que a gente pode esperar desse último ano de mandato? Olha, muito trabalho, muitas ações, projetos ainda a serem concluídos, mas muitos já em continuidade, né? Que nós estamos aí, criamos em 2017, quando iniciamos o mandato, e temos uma tarefa ainda a ser cumprida com a população, na área da saúde, na área da educação, do esporte, né? Temos aí uma grande conquista que foi o centro de referência em endometriose para as mulheres, que esse tratamento não havia pelo SUS na Baixada Santista, e conseguir ao lado das mulheres que estão nesta luta, que são ainda mulheres. Hoje é realidade na nossa cidade, em Santos, mas atendendo a 40% das mulheres de todos os municípios da Baixada. Então, eu quero que essa luta, assim como as demais, elas continuem e que se fortaleçam, para que a gente possa dizer realmente: conseguimos, construímos, mas com o coletivo, com a sociedade ao lado da nossa equipe. Então, tem muitas coisas ainda a serem feitas, concluídas, mas eu já digo a você, Roberta, que tudo com muito sucesso, porque fizemos e construímos a partir da escuta das demandas apresentadas pela sociedade. Está satisfeita com o resultado? Satisfeita com o resultado, e a população já vem sentindo isso nas mãos, né? Agora, o que a gente pode esperar para 2020, 2021, nas eleições? A gente pode ver a Audrey Cleis no Poder Legislativo ou no Executivo?
Ai, a Andrecleis no Poder Legislativo. Venho para uma reeleição importante, que a partir do resultado deste momento, nós teremos uma outra fundamental caminhada, né? Hoje enxergo a região carente de mulheres representando na Assembleia Legislativa, nos representando na Assembleia Legislativa como deputada estadual, né? Nós não temos uma representando a nossa região. Temos 4 homens, mas a gente precisa, sim, ter um olhar representando as mulheres da Baixada Santista e do Vale do Ribeira. Eu acho que a caminhada deve ser essa, Roberta. Lógico, a gente traça um objetivo hoje, mas lá na frente a gente não sabe se alguma coisa pode mudar. Mas eu venho, sim, para uma reeleição como vereadora e depois subindo mais esse degrau, aprendendo mais. A gente, então, vem com esse objetivo de representar a região na Assembleia Legislativa. Isso aí, vereadora, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso ainda nesse último ano, que tem muito trabalho para fazer, né? Muito trabalho pela frente, Quando mas está só começando, né? Só está começando e começou já de uma forma excelente e que a gente possa seguir neste ritmo até o final e tem muita coisa para acontecer. Ok, muito obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.